Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio de Verity Talks. Hoje trouxemos uma convidada muito especial pra gente e que a gente gostaria que vocês conhecessem. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, é muito importante a gente mencionar que a Verity está fazendo esses episódios de podcast, está fazendo os webinars. É muito importante que vocês sigam nossas redes sociais e nossos canais, porque a gente vem trazendo conteúdo para os contadores, para advogados, para escritórios, para clientes finais. E a gente vem numa programação grande aí, com bastante novidade para vocês, principalmente atualizações da nossa plataforma. E falando de atualizações da nossa plataforma, é muito importante que vocês acompanhem o Verity Next. Toda quarta-feira do mês, toda primeira quarta-feira do mês, a gente faz uma rodada de todas as novidades da plataforma, tá bom? Então, para quem é assinante, acompanhem, assistam, porque a gente vem colocando muita novidade, principalmente com reforma tributária, tá, pessoal? Então, acompanhem e sigam nós. Vamos lá, e hoje uma convidada muito especial, Bianca, que eu vou até deixar para ela se apresentar, que fica mais fácil. E, bom, Bianca, muito obrigado pela presença. E fique à vontade para você se apresentar para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite. Como o Felipe já falou, meu nome é Bianca. Eu sou advogada, mas eu sou uma advogada um pouquinho diferente, né? Eu costumo brincar. Eu vou contar um pouquinho da Bianca aqui, né? Então, eu sou nordestina, talvez vocês percebam um pouco. Nem dá pra perceber o pelo sotaque. Não dá. Mas o meu sotaque é misturado, né? Misturado de vários lugares. Sim. Então, realmente é difícil de identificar. Eu iniciei minha trajetória toda na advocacia e depois me encontrei na área de vendas, né? Legal. Então, no final, hoje, eu amo me conectar com as pessoas, eu amo me relacionar com as pessoas e vender, né? Então, hoje eu trabalho na área de relacionamento com o cliente no Fios e é um imenso prazer trabalhar e estar no dia a dia conhecendo as pessoas. Um pouquinho mais de mim também, eu sou mãe, tenho um filhinho chamado Luca, coisa mais fofa, tem 2 anos e 5 meses, então tô aprendendo bastante também desse mundo aí de mães, né? Que é normal, né? E todo dia é uma evolução, né? Sim, é uma graça. Poxa, que legal. E vamos lá, na verdade também, fazendo já uma primeira pergunta, né? Acho que até é legal a gente falar do início para o pessoal entender, né? Hoje a gente trouxe um tema assim diferente do nosso podcast. A gente sempre fala de tributário, a gente sempre fala de recuperação, reforma tributária e tal. Mas hoje é um tema que a gente vira um pouco a chave, que a gente fala de societário, né? De obrigações societárias e tal para o mundo jurídico. E aí eu queria te perguntar para você contar um pouco a história do LegalPaniel. Para quem não conhece, o LegalPaniel é uma ferramenta da Verity, onde a gente faz uma gestão societária da empresa, tá? Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar a Bianca falar um pouco. Foi até bacana o convite para vir falar de legal, porque eu acompanhei o legal desde o início, né? E é muito gratificante vir falar um pouco do que a gente se tornou hoje, né? E qual é a proposta que a gente está entregando também. Então, para contextualizar, é sempre bom a gente falar antes do que se faz, como que chegou até ali, né? O legal, inicialmente, o LegalPaniel, né? Como o nome já se diz, é um painel legal. Ele iniciou pelas obrigações societárias, né? Então, ali, dia a dia societário. E a gente identificou, primeiro, algumas dores que os clientes viviam, né? E eu pude acompanhar desde o início, porque o local onde a gente trabalhava estava identificando essas dores ali, próximas, e a gente viu que no dia a dia societário, de departamentos jurídicos, porque o legal, ele iniciou só com departamentos jurídicos, a gente viu que a maioria das pessoas fazia gestão através de Excel, e isso, atos societários, procurações, todo o dia a dia de uma rotina societária de uma empresa estava sendo gerido pelo Excel, que no final é a forma que a gente utiliza, o bom e velho Excel, exato, né? Exato. Como tudo é Excel, né? Tudo é Excel. E aí, a gente identificou que muitas pessoas estavam assim. Então, utilizavam o Excel para atos societários,
utilizava o Outlook ou algum outro tipo de agenda para fazer a gestão de prazos, por exemplo, prazos de procurações, utilizava um Drive para fazer a gestão de documentos. Então, aí só nesse momento rapidinho eu já falei de 3 ferramentas, né, diferentes para você utilizar para fazer a gestão de uma obrigação só. Perfeito. De rotina societária. Quando a gente viu essa recorrência, a gente pensou assim, poxa, peraí, existe uma dor aqui, existe um problema. E por que não a gente criar uma solução que venha para contribuir com isso, né? E trazer um facilitador para essas pessoas no dia a dia. E foi daí que surgiu o Legal, né? Então, a gente surgiu inicialmente de uma dor societária, de departamentos jurídicos, e depois, ao longo do tempo, a gente foi identificando que tinham diversas outras dores atreladas a isso também, né? Porque acho válido contextualizar que o societário, ele está muito ligado na ponta da empresa, do dia a dia. Sim. Mas com isso tem obrigações correlatas que existem. Então, depois a gente foi identificando que o regulatório também era interessante e ele tinha totalmente relação com as obrigações societárias que a gente faz gestão, porque a gente faz gestão das filiais, as filiais vão ser relevantes, né, para o regulatório. Isso vai ser relevante num contrato social de uma empresa. Então, a gente viu que uma coisa estava interligada com a outra. E assim, a partir do momento que a gente foi tendo os nossos clientes e a gente foi identificando mais dores, a gente foi aprimorando a ferramenta. Vocês sabem mais do que ninguém que ferramenta não para. Exato. Né? A gente sempre está renovando e identificando o que a gente pode melhorar, porque justamente o nosso objetivo é ter uma solução a partir das dores. Né? Então, iniciamos assim. Depois veio o regulatório, veio a parte de compliance também, que aí foi um efeito até cascata, né? A gente foi identificando que o compliance também era interessante ter, principalmente ali todo o cuidado em treinamentos, controles de prazos que tem relacionado ao compliance e você deixar essa gestão única. E a gente foi aprimorando várias outras coisas relacionadas à ferramenta, que eu também não já vou adiantar aqui. Depois eu pergunto. Depois você pergunta. E aí a gente identificou também que, embora a gente estava olhando ali inicialmente só para a dor de um departamento jurídico, a gente viu que essa dor existia para um outro segmento também que a gente não estava observando até então, lá no início, né? Que são os escritórios, tanto de advocacia quanto de contabilidade. Perfeito. Os de contabilidade, até muito mais, assim, depois que a gente começou a conversar com os clientes e entender as dores, que a gente viu que tinha uma dor latente ali. Porque é muita obrigação que eles tomam conta, né? Afinal, se ele tem uma carteira de 300 clientes, é 300 clientes que ele tem que fazer uma gestão. Exatamente. O departamento jurídico, ele vai cuidar da sua empresa, né? Os escritórios já não. Os escritórios estão cuidando dos clientes deles ali. Então, além de muita demanda que tem, que é exatamente isso que você falou, tem também toda a responsabilidade de você estar cuidando, assim, de informações que não são qualquer informações de uma empresa, né? Você está tratando de uma licença que muitas vezes vai impactar no funcionamento da empresa. Sim. Então, olha como isso é relevante, assim como questões societárias também. E aí, a gente acabou levando para esse lado dos escritórios também, e hoje, até vendo que o trabalho da Verity junto com o Legal Panel está sendo excelente, porque a gente vê o quanto nós temos clientes de escritórios, principalmente escritórios de contabilidade, que estão felizes na utilização do Legal Panel. De fato, está sendo útil, né? Porque em termos de software que a gente encontra no mercado, eu acho que o mais importante é a gente ver que isso está sendo útil. Sim, com certeza. Né? Que você está sendo um diferencial dentro daquele escritório. Exatamente. Hoje a gente tem muitas ferramentas já no mercado, né? Tecnologia está em todos os lugares. Exato. Então, eu costumo até utilizar a analogia do meu filho. Assim, para quem tem filho, vai saber bem isso. Quando você tem uma criancinha pequenininha, né? Você diz que numa linha de estudos, diz que você não pode deixar todos os brinquedos disponíveis para a criança. Tá. Porque se você deixa
todos os brinquedos disponíveis, a criança não vai conseguir escolher tão fácil. E ela vai achar que ela pode ter tudo também, né? Porque tem várias opções de brinquedos lá. Tá mais ou menos a nossa dinâmica hoje com as tecnologias no mercado. Exato. A gente tem tanta opção que a gente não sabe o que escolher. E isso faz sentido pro meu modelo de negócio. Exatamente. Às vezes você não sabe nem o que você precisa, né? E aí você pensa, nossa, eu preciso de inovar, eu tenho que ter uma tecnologia, mas você ainda não identificou, às vezes, qual é exatamente a minha necessidade que eu tenho aqui, né? E aí, puxando até isso para o Legal que a gente tem hoje, eu vejo que, assim, a gente tem muitas ferramentas no mercado relacionado à gestão jurídica, mas poucas fazem exatamente o que o Legal faz. E é aí que é bacana, que está linkado ao nosso objetivo desde o início de ser um facilitador. Sim. Porque realmente a gente está olhando e facilitando no dia a dia, combinando todas essas obrigações que algumas outras ferramentas não estão. E claro que as outras ferramentas também têm coisas interessantes, né? Mas vai do que você entender qual é a necessidade. Sim, né? E eu acho bacana porque o Legal, ele surgiu das dores de vocês. Então, não foi uma ferramenta que fala assim, eu acho, ou eu tenho a sensação. Não, era aquilo. Eu tenho uma dor interna, vou resolver. Conforme ela vai evoluindo, você fala assim, chegou num grau que, poxa, por que não ajudar outros escritórios, outras empresas que têm a mesma dor que a minha? Então, eu vejo que é uma curva gigante nisso, né? E é interessante que quando a gente trouxe o Legal Panel, né, que a gente começou... que a Verot começou oferecer o Legal Panel, né, para sua carteira de clientes e divulgar o Legal Panel, né, a gente teve uma dinâmica muito boa assim, com os próprios clientes, que eles começaram a entender, eles falaram assim, poxa, faz sentido, eu quero entender mais, principalmente o público contábil. É igual você mencionou, porque realmente o contador, eu sou contador, então eu consigo afirmar da minha profissão. A gente tem uma dor gigantesca de gestão de tudo. Que afinal, o cliente, eu preciso de um laudo, eu preciso de alguma coisa. Ele não vai buscar, ele vai falar assim, fala com o meu contador. Ou senão, eu preciso do meu contador. Gestão societária, sai sócio, entra sócio, quadro de sócios e tal. Ele precisa controlar isso aí também, porque é ele que geralmente faz a gestão do contrato. Então, eu vejo que é uma ferramenta muito importante. E quando a gente passa a mensagem para o contador, ele fala assim, eu faço isso na mão. Eu tenho aqui 300, 500, 1.000 clientes que eu faço na mão. Você fala assim, meu Deus. E como é que você faz? Ele, pastinha. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, sai da pastinha. Sai do Excel. O Excel é uma ferramenta muito boa, mas é limitada. Sim. Exato. E até falando um pouco de ferramentas, conta um pouco agora das ferramentas do Legal. Quais são as ferramentas, quais são as funcionalidades do Legal Panel? Perfeito. Eu até já acabei dando um spoiler um pouquinho, né, sobre isso, mas hoje, de maneira bem simples assim, que eu até comentei, a gente trata o Legal como esse painel legal que vai te ajudar no dia a dia a gerir principais obrigações que você tem relacionadas a societário, regulatório e compliance. Né? Além disso, a gente ainda tem algumas outras ferramentas, como, por exemplo, o workflow para gerir as suas tarefas e as tarefas do seu time no dia a dia, um drive interno, porque justamente essa dor que eu comentei do drive, você ainda tem mais uma ferramenta para colocar os documentos. A gente tem um drive interno também, e um drive até que possibilita a facilidade de você compartilhar documentos com clientes, que legal. Sem que seja o usuário do software, né? O que é mais bacana e é rastreável. Ou seja, você consegue trazer ainda a segurança dessa informação, se aquela pessoa baixou ou não baixou o arquivo, enfim. Ou seja, se eu sou o cliente da Bianca e eu peço algum arquivo para você, você fala assim, beleza, tá aqui o meu link, tá ali o link, tá alguma coisa, e eu consigo, o Felipe lá, acessar do meu celular, alguma coisa, eu pego o documento na hora. Exato. Então, sabe o que a gente costuma fazer muito? Você que é contador sabe, em escritório de advocacia a gente faz bastante isso também. Compartilha diversos documentos no e-mail ali. Então, até mesmo, Bia, eu tenho um SharePoint que eu faço isso. Eu mando o link e a pessoa compartilha. Mas a questão é que você já vai estar com tudo dentro de um único lugar.
dentro de um software. Então, a gente geralmente vai ter o documento no SharePoint. Às vezes a gente vai utilizar o e-mail, que é o dia a dia ali, vai mandar. Mas a gente ainda vai ter outro lugar para fazer esse link e disponibilizar para o cliente. Nesse caso, você vai ter tudo em um único lugar. O documento já está lá, já é a sua gestão lá. O que você vai fazer nesse caso, né, de forma prática? Vai compartilhar uma pasta. Então, eu quero compartilhar 5 documentos com você, Felipe. Então, eu crio esse link, como você falou, compartilho essa pasta, a pessoa entra, ela só vai acessar esses 5 documentos que compartilhou. Que legal. Vai baixar, perfeito. Facilitou o dia. E se você quiser ainda facilitar mais ainda a sua vida, além disso, você ainda consegue disponibilizar o acesso para o seu cliente. Nossa, que legal. Então, o cliente, além de ver só o Drive, ele consegue ver tudo que você está gerenciando de acordo com o que você quer que ele veja também, né? Então, voltando um pouquinho, né? Essa é uma das que eu adoro. Quando eu vi, eu fiz, nossa, facilita Resolveu muito. minha vida. Facilita muito. Mas, em termos gerais, dentro de societário é um mundo, né? A gente tem diversas obrigações ali no dia a dia societário. Mas a gente tem controles de filiais. Então, a gente tem uma parte de controle de matriz, controle de filiais, a gente tem uma parte de controle de quinais também. Que legal. Quinais primários, secundários, porque isso vai ajudar para regulatório, né? Então, como eu falei, uma coisa está ligada com a outra. Nós temos o controle de atos societários, que vai estar muito ali no dia a dia da empresa, né? Temos a parte de livros digitais, porque hoje as empresas já estão nesse momento de migração, né? De livros físicos para digitais. Perfeito. Ali, o nosso objetivo é ser um repositório desses livros digitais, né? Nós temos também a parte de procurações, e aí procurações, administradores, representantes legais, tudo isso vai ser com controle de prazo. Ah, então é muito bacana, porque sabe que eu falei do Outlook, que você ficava colocando prazo lá? Isso você vai utilizar também na ferramenta. E aí, como é que funciona esse controle desse prazo? A gente coloca o tempo que a gente quer que seja lembrado. Para procurações, para controle de administradores, também mandato de administradores, é mais ou menos com 3, 4 meses de antecedência. Tá. E ele manda um alerta por e-mail. Então, ele já manda um alerta por e-mail toda segunda-feira, falando de todas as pendências e coisas que estão próximas a se vencer. Que legal. Né? Então, você já tem como ter essa visibilidade. Isso de tarefas que você tiver. Isso toda segunda. Toda segunda-feira. Então, se você coloca esse controle de prazo lá e essa procuração está próxima a se vencer, então você já vai facilitar a sua vida, que você vai receber isso antes, você vai conseguir gerir isso antes. Isso, né? É uma dor, né? Porque geralmente, assim, né? Eu falando como contador, geralmente o cliente, a gente tem que avisá-lo, falar assim, só procuração vai vencer, e muitas vezes até, às vezes, tem que agendar para ele renovar o certificado, senão ele mesmo não vai lembrar. E é muito ruim se a contabilidade deixar para avisar em cima da hora, ou pior, o cliente descobrir quando ele vai utilizar o certificado, venceu. Nossa. E aí vira aquele caos dentro da empresa, porque ele não consegue fazer N coisas. Então o Legal consegue te mandar um alerta e falando para você, Felipe, seu cliente XYZ vai vencer no final de maio ou de junho. Já dá para eu correr atrás com calma, segurança e não deixar tudo para a última hora, né? E aí você vir com a conduta com o seu cliente de solução, né? E você pode até identificar, se for o sentido do escritório, no caso, de identificar outras oportunidades. Então, olha, eu não estou gerenciando exatamente procurações, vamos supor, por exemplo, aqui, mas eu vejo que você está com uma que está próxima a se vencer. Você está olhando, não está olhando. Um escritório de contabilidade pode até vir numa forma de solução de assim, o escritório que apoia de vocês já comentou algo sobre, porque a gente já identificou. Então, você já vem à frente de qualquer outro até. Sim. Então, olha o quanto que isso agrega no seu serviço também. E até argumento de venda, para pensar. Porque você pode falar, Bianca, vamos supor que você tem uma empresa, eu chego para você oferecendo meu serviço, eu falo assim, Bianca, eu tenho um gestor que, por exemplo, eu vejo com um restaurante, um contador que tenha uma cadeia de restaurantes, ele deve
Ele deve ficar louco com controle de qualidade, com, sei lá, controle de certificados do restaurante, tem que renovar. Sim. E aí ele pode até falar para você, olha, eu tenho uma gestão, primeiro que você tem acesso quando você quiser de imediato, mas eu consigo ter uma gestão que eu consigo te avisar previamente, eu consigo até eu correr atrás para você. Isso, perfeito. Aí imagina, você está criando novos produtos para dentro do seu escritório, que você pode ser a solução da solução. Exato. É uma dor que você acabou virando uma solução até para o seu cliente. E o mais bacana é isso, porque a gente pensou em facilitar, olha a cadeia que a gente está contribuindo no dia a dia, né? Não é só um escritório, não é só um departamento. Ali a gente está envolvido em todo o negócio da empresa. Então, o que você falou, uma licença afeta totalmente o funcionamento da empresa. Sim. Se você não está fiscalizando um prazo, até mesmo acarretando multa, o impacto disso vai ser enorme no negócio. Eu tenho um exemplo de um cliente que depois ele ficou mais atento. Isso foi assim, antes, né? de utilizar o Legal, né? Depois ele ficou mais atento. Eles perderam o prazo de mandato de administrador. Nossa. E aí, bom, era só uma pessoa no jurídico e, enfim, com muitas demandas, acabou perdendo. Acontece, né? Hoje a gente utiliza a tecnologia para facilitar a nossa vida, porque sim. A gente vai acabar esquecendo de alguma coisa normal. E aí, passou esse prazo até que o administrador foi no banco tirar um investimento importante, ele não tinha poderes para aquilo. Nossa. E foi exatamente o exemplo que você falou, foi um caos, complicou totalmente o negócio por alguns dias, que eles não conseguiram movimentar o que precisavam. Ele deve ter ficado feliz pra caramba com essa correria que foi. Então, e aí depois disso eles pensaram, nossa, depois a gente conversou com eles e fez, nossa, se eu falar que aconteceu uma situação dessa, então, até quando a gente olha assim, procuração, mandato de administrador, não, a gente gerencia isso é simples. Nossa, o pior que é aquela coisa que, às vezes, o mais simples é onde vai ter risco e você precisa estar atento. Exato. Então, esse é um grande exemplo, assim, que a gente tem. E, para além disso, né, a gente tem também, não só essa parte de mandatos, de administradores, a gente tem uma parte que está muito atrelada no dia a dia do contador, que é a parte ali de aprovação de contas. Isso está tudo dentro do nosso módulo societário. A gente tem também uma parte que está mais atrelada ao Bacen, que são as declarações que Legal. A gente tem que representar para o Banco Central. Não são todas as empresas que precisam apresentar, mas se você tiver um cliente, né, no caso dos escritórios, que a empresa precise apresentar, a gente consegue gerenciar isso, se foi apresentado, se não foi. No caso de aprovações de contas, se foi aprovado, se não foi, se foi publicado, como é que está o status disso. Então, é uma visualização muito fluida. A gente teve até esse cuidado, né? Porque ferramentas, às vezes, quando a gente vai contratar, elas dão trabalho, às vezes. Um investimento alto, né? Então, tá um valor muito alto para a gente implementar tudo isso. Um trabalho grande de repasse das informações. Então, que você tem que colocar todas essas informações lá dentro. Você acabar treinando todo o seu pessoal ali. E aí, se não é uma ferramenta fácil de utilizar, nossa, você gasta... Não faz sentido. Um trabalho gigante ali para treinar o seu pessoal para que eles entendam o que utilizar e quais as funcionalidades que vão ajudar eles no dia a dia, né? Então, esse é um dos nossos pontos também, porque além de ser fácil, e não é porque eu tava lá desde o início no Legal, né? Mas é porque realmente, nos mínimos detalhes de brincadeiras de cores, de painéis, para você colocar até o seu modo de visualização que você funciona mentalmente, a gente consegue colocar também. Então, além de ser fácil no uso, é fácil também com o nosso treinamento, né? Porque a gente tem... isso eu pude acompanhar com uns dos clientes da Verity também. Todo o onboarding que vocês fizeram, com o treinamento. E eu presenciei até um feedback super bacana, de falando o quanto eram acessíveis. Que é uma outra dor quando você vai contratar a ferramenta. Eu vejo, às vezes, no meu dia a dia também.
A gente tem uma ferramenta que, deu algum problema. Ou às vezes eu quero algum tipo de diferencial ali que vai estar de acordo com a minha rotina. E você passar isso para aquele seu fornecedor e ele não conseguir te atender é muito frustrante, né? Então isso perde a credibilidade total da ferramenta. E hoje em dia eu vejo que o pessoal eles estão muito tendenciosos a utilizarem um suporte, um treinamento muito voltado para, vamos dizer assim, para videoaulas, para perguntas e respostas, e um robozinho lá responde. Nossa, sim. A gente sempre optou pelo humanizado, porque eu acho que o principal ponto é te escutar, é ver. E é igual você mencionou, quando a gente planejou a implantação, né, a pessoa contratou o Legal. Poxa, é que nem você mencionou, é uma mudança de cultura. Software é uma mudança de cultura, porque você falar para ele que a partir de agora você vai sair da sua pastinha, do seu Excel, agora você tem um sistema gestor para isso e você só vai... Você pode ficar tranquilo que o programa vai te direcionar. Primeiro que a pessoa fica numa certa resistência. Fala assim, não sei. Eu só pagando para ver mesmo. Segundo que ele precisa se adaptar ao modelo, né? Por mais que a gente sabe que vai ajudar ele, que vai ser um modelo que vai estar lá para agregar o tempo dele, ainda assim existe uma adaptação. Sim. E esse atendimento humanizado a gente vê que é o melhor, porque eu consigo... Bianca, qual é a sua dor? Eu tenho eu tenho 1.000 clientes para administrar, eu tenho 1.000 certificados aqui, eu tenho 1.000 atos societários e eu tenho que cuidar de tudo isso e eu sou uma só. E você fala assim, bom, perfeito, então o sistema agora vai começar a fazer isso, você tem que fazer isso, isso, isso. E aí você vê que flui melhor, né? Sim, sim. Não, é totalmente diferente. Eu acho que é aí que está o diferencial. Quando a gente tem parceiros que realmente vão estar preocupados com a nossa dor e querem entregar uma solução, resolver o nosso problema. Por isso que eu tenho muito orgulho de falar do Legal, porque eu vejo que isso está na essência desde o comecinho. Sim. Então, por exemplo, quando a gente começou a olhar para os escritórios, que a Verity começou a trabalhar com isso, estava ali junto, e me chamaram para acompanhar algumas reuniões, porque eu tinha identificado as dores no começo, né? Então, falaram, Bianca, seria legal você acompanhar também para trazer alguma sugestão. E eu achei isso muito bacana, porque eu consegui ver também uma preocupação da dor dos escritórios. Sim. E uma preocupação genuína, de fato, de vamos aqui, vamos sentar, vamos entender como que vocês fazem o dia a dia de vocês, quero escutá-los. Poxa, quem é que faz isso hoje, né? Eu acho que a gente pode contar nos dedos qual é o prestador que a gente tem que... eu quero te ouvir hoje. Vamos lá, vamos falar. Qual é a sua dor? Exatamente. E isso foi muito bacana que eu pude presenciar de perto a Verity fazendo. E foi identificado a dor de ponta a ponta dos escritórios. Os escritórios de contabilidade, principalmente também, entendendo ali como era o dia a dia, o que a gente poderia colocar mais no software para agregar ainda mais o dia a dia desse contador, né? Então, nesse módulo societário que eu comentei, a gente acrescentou vários campos que poderiam ajudar ainda mais o contador no dia a dia, o que é super bacana. E a gente viu que os outros módulos, por exemplo, o regulatório, também contribui. Tem escritórios de contabilidade que também trabalham com isso, né? E agregou mais ainda. Além disso, a gente tem o workflow que eu comentei, facilita a sua gestão de equipe. Porque você consegue colocar a tarefa e relacionar a tarefa com a empresa. Então, por exemplo, eu, Bianca, estou trabalhando com uma alteração de um contrato social da empresa XYZ. E aí, eu tenho essa minha tarefa, mas eu coloco lá naquele campo, e essa empresa, ela tem as filiais dela. A filial B, vamos supor. E aí, toda essa minha atividade eu vou fazer para a filial B, eu vou ter um checklist de o que eu preciso fazer para concluir isso, né? Geralmente o que a gente vê num Trello, nesses gestores de tarefas, né? Mas o que vai facilitar é porque vai estar lá dentro. Então, eu já linko isso com a empresa. O que eu tenho que fazer relacionado a essa empresa, quando terminar, eu já posso ir direto na empresa e já colocar o ato lá, concluído.
que foi a minha tarefa. Uhum. E para o gestor, isso, nossa, é maravilhoso. Eu lembrei especificamente dessa dor, porque logo nesse início teve um escritório de contabilidade que a gente foi, e a dor era justamente nesse início das etapas dos processos de uma atividade, não um processo jurídico em si, mas processos de atividades ali do dia a dia e de como gerir isso. Então, a gente consegue facilitar ainda mais assim, né? Então, tem inúmeras possibilidades que a gente pode fazer ali e contribuir com dores também, né? Sim. Você tem você lembra algum comentário de cliente, alguma coisa que você falou assim, poxa, foi legal eu ter escutado isso? Ah, não, tem vários. Eu escutei o que eu acabei de comentar sobre o atendimento acessível, né? E como foi bacana esse treinamento inicial. E sempre que precisa, tá disponível de verdade. Não é um robozinho. Que embora facilite, mas pessoas são pessoas. A gente gosta de pessoas resolvendo nossos problemas, né? No dia a dia. E esse eu achei sensacional, que essa é uma das maiores dores, eu acho, que hoje existe com softwares. Um outro que a gente viu é essa questão de você ter um único lugar para gerir tudo. Então, quando a gente pensa ali em economia de tempo, que hoje em dia é muito importante dentro de um escritório, né? Você pensa assim, o que eu quero... Vamos pensar na nossa vida? Não vamos nem chegar no trabalho ainda. Vamos pensar na nossa vida. O que eu mais gostaria de ter? Dinheiro ou tempo? Dinheiro até interessa, mas tempo... Exato. Tempo, nossa, tá faltando tempo pra fazer tudo que eu quero. A gente tá hoje numa sociedade muito assim, né? Tempo, eu quero tempo. E cada vez mais tá acelerado. Cada vez mais acelerada. Então, poxa, como que eu tenho tempo? Aí você tem que ser mais estratégico para pensar quais atividades eu posso facilitar. E é por isso que hoje a gente tem a tecnologia. Sim. Para ser um intermediador disso, do nosso tempo. Sim. E, de fato, facilitar o nosso dia. Então, se a gente para pensar, quanto tempo eu gasto fazendo alt tab no meu dia a dia? Então, quanto tempo eu gasto mudando de ferramenta para ferramenta, às vezes para fazer a mesma atividade? Então, nesse caso, né, de um escritório, eu tô aqui, eu pego nesse lugar a informação desse meu cliente, depois eu volto, eu olho ali, mas eu vou executar nesse outro sistema e eu faço, e ali no alt tab. Gente, se a gente colocasse um contabilizador de tempo, acho que todo mundo ia se assustar o quanto poderia... Com certeza. Ganhar no seu dia. E eu acho que a pior coisa é que quando o cliente te solicita alguma coisa, você já automaticamente entende que é uma dor. Porque ele fala, por exemplo, eu falo, Bianca, eu tô precisando de desse ato. Eu tô precisando desse meu contrato, desse meu certificado. Aí você já, nossa, o Felipe vem sexta-feira à tarde me perguntar sobre esse certificado, eu vou ter que procurar, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para procurar. E sendo que era uma coisa que, pro cliente, quando ele te pergunta, na cabeça dele é uma coisa muito simples, é uma coisa que, vou mandar um WhatsApp ali pra Bianca, ela desenrola rápido. E em teoria, para você também tem que ser uma coisa assim, não, Felipe, tá aqui seu gestor, tá aqui seu ambiente do escritório, fica à vontade, já coloquei, inclusive, já tô adiantando que seu certificado tá próximo da vencer, mas ou se não, fique despreocupado, ele só vai vencer ano que vem, então tá tudo melhor. Agora, a partir do momento que quando o cliente te chama, você começa a falar assim, nossa, você já começa a entender que aquilo é um caos para você, alguma coisa interna tá errada. Isso é verdade. Alguma coisa interna não tá fazendo muito sentido. Isso é verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Falando do legal, você como advogada, mas porém vendo agora a visão dos escritórios. Sim. Você percebe que o legal é uma ferramenta para ambos? Ou você acha que o escritório contábil tem uma aderência maior? Ou você fala assim, eu acho que talvez o cliente do escritório, também a indústria, na sua visão, pensando em vamos definir 3 clientes. O escritório jurídico, sim, o escritório contábil e as empresas, vamos dizer assim. Se fazer sentido para os 3, perfeito, mas na sua opinião, por que faz e qual que faz mais sentido? Legal isso. Porque, de fato, faz sentido para os 3, mas de formas diferentes. Né? Legal. Então, isso que é o mais bacana, porque cada um no seu dia, embora algumas dores vão ser a mesma,
mas tem as peculiaridades do negócio. Show. Né? Sempre, né? Sempre, sempre. Então, vamos começar por empresas, né? O departamento jurídico, essa dor que você comentou do cliente, às vezes vir pedir uma documentação, o departamento jurídico vai passar também, mas do cliente interno dele. Entendi. Então, aí às vezes o cliente interno dele não é qualquer cliente interno, vai ser o dono da empresa, um diretor vindo te pedir uma alteração contratual que teve lá em 2001. E você, meu Deus, cadê? Eu não tava nem aqui em 2001. Teve que ir atrás disso. Né? Isso é uma das pequenas dores que acontecem, né? Então, a gente consegue facilitar ali no dia a dia da gestão interna desse departamento jurídico. Quando a gente vai olhar para os escritórios, o ganho vai ser até um dobro, que a gente diz, por quê? Porque você está facilitando o seu trabalho. Então, você deu um exemplo perfeito. A sua dor, primeiro, de atendimento a esse cliente, a execução da sua tarefa, do que você precisa fazer. E também do que você está agregando no seu serviço e o que o seu cliente está recebendo. Boa. Então, por exemplo, eu consigo facilitar o meu tempo, eu consigo gerenciar minhas tarefas, ter tudo em um único só lugar. Então, tudo isso eu estou trabalhando a minha dor. Perfeito. Né? Agora, onde isso está relacionado com o meu cliente? Primeiro, eu estou agregando valor no meu negócio quando eu tenho uma tecnologia por trás gerenciando as obrigações do meu cliente. E aí, se eu consigo disponibilizar para o meu cliente um acesso a isso, então o meu cliente, ao invés de me ligar pedindo esse documento, eu vou lá, ele tem um acesso, ele entra e pega esse documento. Olha só, você está mostrando que você é um escritório tecnológico, que você olha para o seu cliente e você ainda está, de certa forma, mostrando o quanto você está em dia com todas as atividades dele, porque ele vai entrar, ele vai conseguir ver lá em tempo real como é que está sendo gerido isso. E aí, do ponto de vista ainda para o escritório de contabilidade tem muito essa dor, porque a ferramenta igual o Legal não tem para escritórios de contabilidade. Quem é mais do âmbito jurídico ali, né, advogado, seja empresas ou em escritório de advocacia, estão mais acostumados com várias ferramentas hoje para jurídico. Atender as demandas, né? Já um escritório de contabilidade, não. E ele ali vai contribuir no que a gente comentou. Não só você consegue disponibilizar isso para o seu cliente, como também você consegue ver novos produtos, novas chances de você estar agregando para essa pessoa no dia a dia. Então, olha só, você pode ganhar dinheiro com isso também. Sim. E eu vejo que é um argumento gigantesco de venda. Sim. Porque hoje eu, Felipe, como empreendedor, a primeira coisa que eu não quero que alguém me atenda, eu quero ver se ela supre todas as minhas dores, né? E principalmente se ele tem tecnologia para isso. Porque também eu não quero contratar um fornecedor, e não é porque o Felipe tem... tem por trás a Verity, que é uma empresa de tecnologia, mas a gente, Felipe, o pessoal, meu CPF, eu vejo se tem realmente um potencial ali, porque eu quero uma agilidade na informação, às vezes eu tô com... Porque quando eu for procurar meu contador, no caso, é porque eu já tô com aquela dor e eu preciso de ajuda de alguém. Então, quando o escritório vem e fala assim, Felipe, fica tranquilo, eu vou fazer sua gestão tributária, eu vou fazer sua gestão contábil e eu vou fazer sua gestão societária, que dificilmente o contador não vai vender isso para a empresa, né? Isso. E para tudo isso eu tenho uma ferramenta. Para tudo isso eu tenho pessoas envolvidas, tenho uma equipe, com certeza, mas eu tenho ferramentas que ajudam a minha equipe a conseguir, né, fazer uma boa gestão por você. Então eu te garanto que você vai ser bem atendido aqui. Perfeito. E hoje você como contratante, é o que você quer. Você não quer ter dor de cabeça com o seu fornecedor. Essa é a grande verdade. Exatamente. Do ponto de vista de escritório, quando a gente mostra o legal com a gestão do nosso cliente, e a gente mostra para o nosso cliente como que tá todas as demandas lá no legal, às vezes a gente vai fazer até uma apresentação de uma reunião de entregáveis. A gente vai e mostra o legal para o nosso cliente. E que ele vê, nossa, ele fica mais confortável, né? Que legal, o que é isso? E a gente mostra, nossa, vocês estão fazendo... Então, tem a percepção até de um controle. Você consegue até ver
como que está sendo gerenciado sua demanda e traz um cuidado. Poxa, olha que legal, é assim que eles gerenciam minha demanda. Né? É assim que eles cuidam da minha empresa. Sim. Então, olha que cuidado que eles têm com a minha empresa. Então, é mais uma das formas de você mostrar o seu bom atendimento para o seu cliente. Sim, com certeza, com certeza. E até mesmo para você fazer até pensando aqui, né? Eu acredito que até, por exemplo, o escritório, ele tem essa gestão, mas o escritório jurídico também, ele pode até fazer uma parceria com o contador e falar para o contador, se você também precisar de uma ajuda, conte comigo. Sim. Porque escritório jurídico e contabilidade sempre fazem muitas parcerias, né? E eu vejo também que até o escritório jurídico também acaba sendo até um produto para ele vender para o escritório contábil, para aquele escritório contábil que tem essa dor e não quer uma ferramenta. Sim. Então ele consegue... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ele consegue até... ou seja, os três têm ganho, né? Isso. Não, a gente vê ganhos de ponta a ponta. É isso que é o mais bacana. Porque é algo simples ali no seu dia a dia que vai agregar de todos os lados. Então, olha como isso é efetivo, né? E eu até parabenizo bastante a Verity por ter tido essa sacada, essa visão para os clientes, porque vocês estavam voltados para o tributário, né? E aí vocês viram assim, poxa, embora a gente já entende essa dor aqui do tributário, mas olha essa outra dor de uma outra vertente, totalmente diferente os mundos, mas que vai impactar o negócio, assim como o tributário também. Com certeza, mas isso é porque a gente sempre escutou os escritórios. Essa é a grande verdade. A grande verdade é que nós, como uma ferramenta voltada para escritórios, que a gente é uma ferramenta para escritórios, né? Nossa base é escritórios. Sim. E os escritórios muitas vezes encontravam a gente em reuniões, em palestras, às vezes em organizações da nossa casa, ou um webinar, e falando dessas dores. Falando assim, poxa, vocês não conseguem me ajudar nessa demanda? E aí vocês também tinham essa dor, e aí a gente, poxa, vamos, faz sentido, Isso. porque é mais uma solução que eu estou trazendo para o cliente, é mais um produto ali que eu estou trazendo para ele agregar valor no serviço dele. Então faz muito sentido para a gente. Como tributário, porque o tributário você... É um argumento também de venda você também fazer tributário, né, dentro de uma empresa. Né? Hoje em dia, você tem que colocar no seu portfólio de serviços a parte tributária. Hoje em dia, principalmente com a reforma tributária, tem gente até que coloca reforma tributária como portfólio. Tem gente que tá se especializando e colocando no currículo. Né? Exato. E tá tudo certo. Sim. E você tem que aproveitar, né? Então eu vejo que é uma ferramenta assim, essencial para os escritórios e achei muito legal. Nosso podcast chegando próximo ao fim, mas eu achei muito, muito legal a gente conseguir trazer esse recado. Eu agradeço a vinda, agradeço o seu tempo, porque eu acho que essa conversa foi essencial assim, para os escritórios observarem esse tema dentro da rotina deles, né? Sim. Não, com certeza. E assim, até obrigada também, eu que agradeço. Se deixasse eu ia ficar falando aqui, eu gosto de falar. Advogada, e gosta de vender, não tem como. Mas eu acho que o mais importante foi a gente trazer a clareza, né, do que é o Legal, o que ele está proporcionando, né, para os clientes hoje e o quanto seria interessante se tivesse interesse em conhecer. É só mandar uma mensagem para o time da Verity. As meninas estão à disposição aí para marcar uma reunião, uma demonstração, você conhecer um pouco mais. Eu não tenho dúvidas do quanto vai ajudar isso no dia a dia. Ai, que bom. Bom, Bianca, novamente agradeço a presença. Pessoal, agradeço a todos que estão nos escutando. Sigam nossas redes, acompanhem nossos canais e para aqueles que querem conhecer o Legal Panel, querem conhecer a Verity, todo o nosso trabalho, a gente vai estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.